Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Olá, meus amados, eu estou aqui mais uma vez, hoje não com o pastor Fábio aqui do meu lado, porque ele está lá em Lufa, mas o mestre Edgar está aqui atrás da filmadora, como sempre, nos abençoando. E o motivo da gravação desse vídeo é uma preocupação hoje minha e do mestre Edgar. Nós estávamos conversando sobre a posição do cristão na política. Durante muitos anos nós ouvimos falar, que política não é coisa para cristão, não é coisa para crente, né? E os cristãos ficaram alienados em relação à política, e as pessoas que têm o mal no coração, que não temem a Deus, assumiram o poder, e hoje nós estamos vendo aí o rumo que o nosso país está tomando. Se Deus estivesse aqui na terra hoje, pessoalmente falando, ele viesse para morar aqui, para habitar na terra, qual a posição que você acha que Deus ocuparia? Né? Deus seria o presidente do Brasil. E ser presidente do Brasil é ser político? Ou talvez Deus poderia não querer ele pessoalmente fazer isso, mas ele escolheria pessoas segundo o coração dele, como ele escolheu Davi. Davi era um pastor de ovelhas. Deus escolheu Davi e colocou Davi onde? No trono, para reinar, para governar. Isso é política, né? Daniel, Deus colocou ele ali como ministro no governo de Nabucodonosor, né? Tinha também Sadraque, Mesaque e Abednego como prefeitos naquela época. José chegou a ser governador do Egito. E na Bíblia nós temos ali o livro dos reis. Se fosse hoje, seria o livro dos presidentes. Lá tem homens que governaram segundo o coração de Deus e homens que governaram não segundo o coração de Deus. E nós percebemos na história de Israel, né, que quando homens segundo o coração de Deus governavam, o povo era abençoado. Mas quando é que o homem governava segundo o coração de Deus? Quando ele seguia os princípios divinos, os princípios deixados por Deus. Deus sempre foi a favor da liberdade. Deus nunca oprimiu ninguém. Quando Deus criou Adão e Eva, a Bíblia diz que Deus os colocou ali no jardim do Éden, e Deus não os forçou a ficar no jardim do Éden. Deus deu a oportunidade para que eles escolhessem. E Deus colocou ali uma forma para que eles demonstrassem qual realmente era a vontade deles. Eles escolheram, infelizmente, o que não deveria. Lá em Deuteronômio 30, 19 e 20, o Senhor diz: eis que hoje tomo os céus e a terra como testemunho contra vós, que vos proponho a bênção e a maldição, a vida e a morte. Então ele faz uma proposta, coloca diante de nós a bênção e a maldição, a vida e a morte. Então ele nos dá liberdade para a escolha, mas ele também nos dá um conselho. Ele diz, portanto, eu vos aconselho que escolham a vida para que vivas. Como? Amando o Senhor, guardando seus mandamentos, ouvindo a voz do Senhor seu Deus. Nós que somos cristãos, seja católico, seja evangélico, nós acreditamos que a Bíblia ela é a palavra de Deus. Nós acreditamos e nós vivemos assim. O cristão verdadeiro, seja católico ou evangélico, é uma pessoa boa de coração, é uma pessoa que ama, é uma pessoa que perdoa, né? Inclusive, a base do cristianismo é o perdão, né? A Bíblia diz que Deus nos amou de tal maneira que Ele enviou Jesus para dar a vida por nós, né? Ele veio para nos perdoar dos nossos pecados. Então o Senhor, Ele nos deixa essa liberdade, mas Ele também nos dá conselhos, Ele nos dá a sua palavra para que nós possamos ter sabedoria na hora de escolher. A Bíblia fala que um dia o povo pediu para Deus um rei, que eles queriam um rei que governasse sobre eles. E então Deus permitiu que fosse escolhido um rei, e eles escolheram Saul. Saul foi um rei que trouxe grandes problemas para Israel. Mas então
o povo vendo aquele sofrimento, né, e Deus vendo o sofrimento do povo, então, com certeza, muitos clamaram, muitos oraram, e Deus, então, escolheu alguém, Deus os ajudou a escolher alguém. Saul, na hora de escolher, Samuel, na hora de escolher esse homem de Deus, Deus tinha indicado a família, ele foi escolher segundo a aparência. Esses homens que eles escolheram, um desses homens que ele foi escolher, ele estava olhando ali um homem forte, um homem pronto para a guerra. Só que Deus estava de olho em alguém que estava lá escondido, que ninguém via, que ninguém ligava, que ninguém se importava, que era Davi. E Deus escolheu Davi para ser um grande rei Israel. Você pode olhar na história de Israel e até hoje não houve um rei tão grande, tão respeitado quanto Davi. E Davi se tornou modelo para todos os outros reis que vieram depois dele, né? Agora, meus amados, hoje nós também estamos escolhendo, e eu vejo que muitos cristãos estão escolhendo não de acordo com princípios, não de acordo com a diretriz do Senhor. E se nós fôssemos escolher hoje segundo a aparência, olha, nós iríamos escolher como, no caso, Samuel escolheu. Ele escolheu pessoas que já eram guerreiras, pessoas que já estavam ali no poder, né, há muito tempo. E Deus, então, diz para ele que era para escolher, no caso que Deus tinha escolhido era Davi. Hoje tem aí grandes políticos com nomes, né, que já estão na política há muitos anos, que têm muito dinheiro, né, pessoas que estão no poder há muitos anos e que têm um grande poder de influência, inclusive comprou a mídia. Você sabe muito bem disso, que a mídia ela está comprada, né? Graças a Deus que Deus permitiu que existisse a internet como uma forma de punir essa mídia corrupta, que ao invés de falar a verdade, expor a verdade para o povo, está camuflando a verdade por causa de dinheiro. Então, você muitas vezes escolhe essas pessoas que já estavam no poder e fazendo coisas erradas, trazendo problemas para a nossa vida, inclusive trazendo para dentro do nosso país costumes que não são cristãos. E mesmo que nós respeitamos os homossexuais, nós respeitamos todas as religiões, mas nós somos maioria nesse país. E nós sabemos que a nossa cultura cristã, ela traz muito mais bem para a sociedade do que a cultura não que os homossexuais têm. Na verdade, o problema não é os homossexuais, mas que esse comunismo, né, essa ideia desses comunistas trazem para o nosso país. Você pode olhar hoje como está a Venezuela, você sabe há muito tempo como está Cuba, você sabe como está a Coreia do Norte, você sabe muito bem de tudo isso, eu não preciso falar para você. E nós sabemos como é que está os Estados Unidos, que bênção que está ali, os países da Europa, né, que são cristãos, a maioria cristã, né, mesmo que hoje tem uns que não são praticantes, mas os princípios são cristãos. Não estamos chamando vocês para vir para dentro da igreja para ser cristãos evangélicos como nós não. Nós queremos mostrar para vocês que os princípios cristãos, os valores cristãos, vai abençoar a sua vida, vai abençoar a vida da sua família. Então nós escolhemos aí agora, né, muitos estão escolhendo, com base nessas pessoas que já estão no poder, te dando bolsa isso, bolsa aquilo outro, né, te comprando com R$20, talvez com um telhado para a sua igreja, né, talvez com um tapinha nas suas costas. Mas hoje nós sabemos que nós não temos nenhuma outra escolha fora do Jair Bolsonaro. Nós sabemos que nós não temos. Por que nós não temos? Porque Lula não teme a Deus. A Bíblia diz, você que é cristão, escuta isso. Olha, e você que é pastor também, o senhor que é pastor, né? Escuta isso. Provérbios 1,7 diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria e diante da honra vai a humildade. E eu pergunto para os senhores, que temor tem o Lula? Que temor tem alguém do PT, do PSOL, né? Que temor tem esses homens? Que temor de Deus há no coração deles se o princípio da sabedoria é o temor a Deus? Agora, há temor de Deus, pelo menos até agora, eu espero que continue, né? Até agora há temor de Deus no coração do Jair Bolsonaro.
mesmo que ele ainda não tenha, né, toda a visão bíblica que nós temos, mas o princípio ele tem, que é o temor a Deus. Quando Deus nos dá, então, essa liberdade de escolha, e Ele nos dá um conselho para nós escolhermos segundo a palavra dEle, hoje, o conselho de Deus para nós seria, olha, então escolha um homem que tem o temor, o meu temor, que teme a mim. E hoje nós sabemos que o único que nós temos é o Jair Bolsonaro, que ele prega a liberdade religiosa. Você que é espírita, você que tem alguma fé, uma fé, vamos chamar assim, afrodescendente, porque eu esqueci o outro nome agora, né? Você que é ateu, você tem liberdade no governo do Jair Bolsonaro, você tem liberdade para professar a sua fé, você tem liberdade para não acreditar em nada. Mas no comunismo não, você não tem essa liberdade. A hora que eles assumirem de verdade, você não tem essa liberdade. Eles falam que você tem, porque eles até podem arrebanhar, eles podem até se infiltrar em alguma fé, mas não como um fim em si mesmo, mas como um meio para alcançar o poder, para alcançar a finalidade deles. Agora, no governo do Jair Bolsonaro, pelo temor de Deus que é no coração dele, você vai ter liberdade. Sabe por quê? Porque Deus não oprime ninguém. As pessoas que vão para o inferno, elas vão porque elas querem, é a escolha delas. Olha, Deus nos ensina a mostrar para as pessoas, né, que é o caminho largo, o caminho estreito, mas Deus não manda a gente empurrar as pessoas no caminho. Não. A Bíblia manda a gente ensinar a criança no caminho que deve andar, mas a Bíblia não manda você impor esse caminho para as pessoas. Jesus nunca impôs a fé, a crença dele a ninguém, ele sempre expõe a fé dele, né? E por onde Jesus passava, porque ele era uma pessoa do povo, uma pessoa que cuidava das pessoas, uma pessoa que levava esperança para as pessoas, sempre tinha uma multidão seguindo o Senhor Jesus Cristo, né? Mas então, vamos chamar assim a mídia da época, o poder da época, né, jogou a opinião pública contra o Senhor Jesus, até que o povo ficou contra o Senhor, um povo que foi esperançado pelo Senhor Jesus, um povo que foi alimentado pelo Senhor Jesus, de repente a opinião pública joga o povo contra o Senhor Jesus Cristo e eles crucificam o Senhor Jesus. Hoje a opinião pública está querendo jogar você contra o Jair Bolsonaro. Porque o Lula e os mais do PT que vocês conhecem, que eu nem sei o nome de todos eles, José Dirceu, não sei quem mais, vocês sabem muito bem que eles estão sofrendo investigação, tem investigação em cima deles, a Polícia Federal está de cima investigando e tem provas, e provas inequívocas da corrupção, do quão corruptos eles são, e quanto mais... E tem muito mais coisas por aí que vocês não sabem ainda, né? Agora vocês estão querendo fazer como o povo fez naquela época. Estão querendo, como disse o mestre Edgar, estão querendo soltar Barrabás e está querendo matar, né, o Messias, o nosso Messias de hoje, né? O Messias Bolsonaro. Está querendo matar ele, quando na verdade ele é que veio para trazer, veio como instrumento de Deus nesses dias, para trazer esperança para nós. E poderia ser, talvez, o Malafaia, né? Poderia ser o Malafaia como um grande homem de Deus que é, ele poderia ser hoje, né, o nosso candidato à presidência da República. Não é porque talvez isso não está no coração dele, mas é um homem de Deus que está preparado para nos representar, nunca quis se envolver diretamente com política, mas é um grande homem de Deus, e que se ele fosse candidato hoje, eu votaria nele. Talvez o pastor Jorge Linhares também, se ele quisesse ser presidente da República, o Jabes de Alencar, eu também votaria nesses grandes homens de Deus, mas eles não quiseram estar na política. E a pessoa mais próxima de Deus, mais próxima dos princípios cristãos que nós temos hoje, é o Jair Messias Bolsonaro. Então, meus amados pastores, você que é cristão, eu te dou um conselho hoje, você é livre para votar, mas Deus disse, eu coloco diante de você a bênção e a maldição. Mas ele dá um conselho, escolha, pois, a bênção para que vivas. A própria palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus Cristo se assentou à destra do Pai. Por que à destra do Pai? Será que o Senhor é como nós? Será que o Senhor é como nós? Que a mão esquerda dele tem menos habilidade
do que a direita? Não. É para mostrar para nós, meus amados irmãos, é para mostrar para nós que, assim como hoje na política nós temos aí, né, a direita e nós temos a esquerda, é porque isso já esse dualismo, né, que nós cristãos falamos muito dele, a luz e as trevas, o bem e o mal, a esquerda e a direita, Deus já sabia que isso ia estar assim entranhado na nossa mente. E também, como a Bíblia tem ali, né, a inspiração divina, mas Deus não deixou de lado, né, as expressões humanas, e o homem sabe que a mão esquerda do homem é mais fraca. A Bíblia diz que Jesus Cristo está sentado à destra do Pai. Então, hoje, eu convido você a vir para a direita do nosso país. E deixe a esquerda, né? Porque a esquerda, você sabe, ela é comunista. A esquerda, ela não tem princípios, ela não tem valores. Os valores que ela tem, que ela usa, é para destruir os nossos valores, os nossos bons costumes, a nossa família, não é verdade? Então vem para a direita, vem para a destra de Deus, porque no momento, o que está mais próximo da destra de Deus é o Jair Messias Bolsonaro. Né? É um conselho que eu deixo aqui para vocês. Não tenho partido político, eu não tenho partido político nenhum. Eu não tenho um político de estimação, né? Mas deixo esse conselho aqui para os senhores. Busque sabedoria do Senhor, a sabedoria na palavra. Eis que coloco diante de vocês a bênção e a maldição, a vida e a morte. Mas dão um conselho, escolha a vida para que vivas. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Se você teme o Senhor, não coloque no poder uma pessoa que não teme a Deus. Porque se Deus governa e ele vem para a terra, ele seria, no caso, um político para governar. Por quê? Que Deus abençoe os garis, mas eles não governam o nosso país. Que Deus abençoe os médicos, porque são importantes também como os garis, mas eles não governam. Que Deus abençoe os pedreiros, mas eles não governam. Deus, ele governa eternamente. Se ele estivesse aqui, estaria governando. Então vamos começar a influenciar o governo desse país, assim como José influenciou lá no Egito. Daniel lá na Babilônia, no Império Medo-Persa, e nós vamos fazer a mesma coisa hoje, para a glória do Senhor Jesus. Amém? Você pode digitar o seu amém aí, né, mestre Edgar? Com certeza. Porque nós queremos saber se realmente você está nos assistindo, né, qual é a sua posição, para nós continuarmos gravando vídeos para vocês, né? Deixe aí a sua opinião, né? Dá o seu joinha aí, se inscreva no canal, no nosso canal, que é o canal do Mestre Edgar, né? O Planeta Gospel Brasil, é um canal para te abençoar. Eu não estou aqui, né, como você percebeu, eu não sou nenhum intelectual, nenhum conhecedor na área, estou aqui te dando um conselho de acordo com a palavra do Senhor, né? Assim como mineiro que eu sou, né, fazendo um mexido aqui para você, fiz uma mistura aqui, né, falei de muitas coisas ao mesmo tempo, mas tenha o temor de Deus no seu coração e escolha para estar no poder alguém que tema o Senhor. Que Deus te abençoe e até a próxima. Se passares pelo fogo não vai te queimar, se nas águas tu passares não vão te afogar.